E aí, tudo beleza? Ander aqui, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa. O tema desse vídeo é Cariani e o poder da ingratidão. É interessante, se você não está acompanhando o que aconteceu nessas últimas semanas com um cara muito famoso, um influencer, um grande empresário, um dos nomes do fisiculturismo no Brasil. Ele foi autuado e recebeu uma visita da Polícia Federal na casa dele, nos negócios dele. E desde lá um burburinho gigante se instaurou, né, o bzz, que é o que se chama na rede social. E só se falava nisso e vendo as pessoas criticando, falando, ele estava sobre suspeita de algo e ele se justificou e tudo mais, mas ao longo dos dias, tu viu pessoas que ficaram contra, a favor dele. E em todos os vídeos que eu vi dele dando uma explicação sobre o que tinha acontecido, agora que eu vi que eu estou iluminado, mas agora vai ficar assim o vídeo. Todos os dias que eu via assim, acompanhando ele, uma das coisas que ele sempre pontuava, eram as pessoas que tinham virado as costas para ele. E nas últimas declarações dele, ele voltou a fazer isso e eu acompanho ele no Instagram, vejo ele postando sobre isso. É interessante como a ingratidão das pessoas tem uma capacidade enorme de mexer com a gente. Eu confesso para você que, cara, uma das coisas mais terríveis para mim é a ingratidão. E ao ver um cara do nível dele, nível financeiro, nível intelectual, um cara muito inteligente, um cara no nível dele de influência e de conquista, de poder, e ver tudo isso, ver que a coisa que ele menos está se importando é com o dinheiro que ele possa ter perdido nisso tudo, com as coisas, mas o que machuca, e a gente vê claramente o que machuca, é a ingratidão das pessoas a qual ele ajudou, a qual pessoas estavam do lado dele, pessoas que acompanhavam ele, pessoas que torciam junto com ele. Quando acontece uma coisa, elas viram as costas, elas julgam, elas abandonam, elas dizem que não serve mais. As pessoas usam, infelizmente, as pessoas. E aí acontece o poder da ingratidão. Qual é o poder da ingratidão? É de achatar a gente. Por quê? Porque a gente fez bem, a gente ajuda as pessoas. Agora eu estou generalizando, tá? Não estou falando mais dele. A gente ajuda as pessoas, a gente serve as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente quer o bem das pessoas que estão com a gente. E depois que elas conquistam alguma coisa ou veem que nós não temos mais a serventia, elas pegam, viram as costas e vão embora. E infelizmente isso não é num lugar, não é em dois lugares, é em todos os lugares. Nem a igreja se salva, nem ambientes familiares se salvam. Por quê? Porque as pessoas são ingratas. Porque as pessoas não aprenderam a desenvolver a prática da gratidão, as pessoas querem benefícios. E quando a gente vive com isso, é uma dor muito grande. E eu acho que é uma das maiores dores de quem está à frente, de quem lidera, de quem está ajudando, de quem está servindo, de quem está se entregando pelas pessoas. E como lidar com a ingratidão? Como lidar com o poder da ingratidão? Porque o poder da ingratidão achata a gente. O poder da ingratidão vem e esmaga, como um Hulk, esmaga a gente. E eu sempre me pergunto sobre isso. E uma das coisas que eu entendo sobre como lidar com a ingratidão é saber primeiro que todas as pessoas podem falhar com a gente. Ter essa consciência sempre clara. Segundo, ter a consciência de que a gente faz não somente para a pessoa, a gente faz para um bem maior. Porque aquela pessoa pode em algum momento não reconhecer mais o nosso amor, o nosso esforço, a nossa dedicação. Eu penso também que quando nós não valorizamos apenas uma pessoa, mas multiplicamos isso em várias outras pessoas, a dor da ingratidão ela é menor. Porque quando alguém é ingrato, nós conseguimos ver ao nosso lado os gratos. Mesmo que no futuro alguns desses gratos também venham a virar ingratos. Porque infelizmente a vida é assim. Lógico que eu tento construir, você deve tentar construir, viver uma vida com mais gratos do que ingratos. E você deve ajudar as pessoas, e aí essa é uma das formas da gente se blindar, ajudar as pessoas a desenvolver a gratidão. A cultura da gratidão, a cultura da honra. Não a cultura da honra que é falado hoje, que a gente pode falar em outro vídeo sobre isso, que na realidade as pessoas usam o nome da honra para buscar bajuladores, para buscar pessoas que façam tudo por eles, para explorar as pessoas. Muitos dos ingratos são assim.
Mas voltando, então quando nós fazemos isso, ensinamos, criamos uma cultura de gratidão na nossa família, entre nossos amigos, que nós motivamos e conversamos claramente sobre isso, a gente começa a se blindar. Algum tempo atrás aconteceram algumas coisas e eu me senti muito ofendido. Falando ofendido, John Bevere tem um ótimo livro chamado A Isca de Satanás, que ele mostra como Satanás usa a ofensa para nos privar e nos trazer muitos males. Mas depois que eu me senti mal daquele jeito, eu fui publicamente e falei, gente, eu tenho um problema com ingratidão. Eu fui diante das pessoas da comunidade, da nossa igreja, e falei, eu tenho um problema com ingratidão. A partir do que eu falei aquilo, gente, parece que foi um negócio assim que, não estou dizendo que eu não sofro mais com a ingratidão, mas me trouxe um alívio tão grande, por quê? Porque na cultura que eu vivo a gente pratica a gratidão, mas a gente também tem que praticar em se expor e mostrar o que realmente machuca a gente. Um nível de relacionamento avançado, a gente consegue conversar sobre assuntos delicados como esse. E a gente consegue se blindar, porque se a gente não se blindar, o poder da ingratidão esmaga a gente. E aí o que acontece? Quando o poder da ingratidão esmaga a gente não consegue mais olhar para nenhum lado. E a gente começa a fazer a seguinte função, a gente vai se enclausurando, a gente vai se tornando uma tartaruga. A gente vai se isolando de todo mundo. E deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Ó o cara aqui, ó. Hoje fala mal de você, porque no universo dos ingratos, ser agradecido faz com que ele se sinta inferior diante da generosidade de uma pessoa que foi legal com ele. Então a melhor justificativa para ele o cara tá sofrendo, gente. O cara tá sofrendo. A alma dele tá sofrendo. E aqui ele coloca coisa mais importante, que é os filhos que fazem ele realmente sorrir. O que acontece? Uma pessoa dessa, ela tá pedindo ajuda. Ela tá sofrendo com a ingratidão. Ela tá sofrendo, aquilo tá batendo muito forte. E a gente sabe como é. Assim, a gente sabe, de um nível ou outro a gente sabe como é. E a grande questão aqui, falando sobre essa situação que aconteceu com ele e tudo mais, e a nossa questão, trazendo para o nosso dia a dia, porque isso acontece com todo mundo, é como a gente lida. E o cara que estava muito exposto como ele, agora ele se expõe menos. E isso é uma das coisas que eu estava falando, a gente se enclausura. A gente não quer mais se relacionar com ninguém, a gente vai entrando num ambiente que a gente cria para nós mesmos e ali a gente fica amedrontado, machucado, a gente perde a fé nas pessoas. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a perder a essência da vida. Porque a vida é para ser vivida com pessoas, a vida é para ser compartilhada. E quando a gente começa a passar por isso, e isso vai ser o período dele, aqui do Cariani, ele vai passar por isso, e ele vai entender, e se ele buscar ajuda em Deus ainda vai ser melhor ainda. Mas, o que acontece aqui? Nós não sabemos muitas vezes como lidar. Como lidar com a pressão da ingratidão, com o poder da ingratidão. Primeira coisa, como eu estava contando para vocês, é reconhecendo. Falar, olha, eu estou sofrendo com a ingratidão. A ingratidão está me machucando demais. Segunda coisa, é pensar no que tu fez para as pessoas. E pensar que se fosse para outras pessoas, tu também teria feito. Tu teria amado as pessoas. Tu teria se importado com as pessoas. E aí, o quarto ponto é entendendo que tudo aquilo que a gente faz vai além das pessoas. A gente faz porque a gente ama a vida, a gente ama o autor da vida, a gente ama servir as pessoas, e toda vez que eu sirvo as pessoas, eu sou o mais privilegiado, eu sou o mais abençoado. Mas as pessoas vão agir de acordo com o caráter, com a mentalidade delas. O ingrato é um aproveitador? É um aproveitador. Mas a Bíblia fala o final dos aproveitadores.
Porque aquele que usa as pessoas, se aproveita de pessoas, ele é uma pessoa que não vive o amor. Não vive o amor. Então, quando nós entendemos esses pontos e achamos o fio de ouro dessa lição, nós entendemos que, apesar da ingratidão, apesar da pressão da ingratidão, do poder de a gente machucar mesmo as emoções, o coração, nós temos a certeza que Ele é conosco. E quando a gente tem essa certeza que a gente está fazendo as escolhas certas, apesar da ingratidão das pessoas, a gente está permanecendo. E aí sim, aí a gente vai e vive algo extraordinário na nossa vida. Então, eu quero falar para você o seguinte: se você tem alguém que está passando por esse momento de dor, de pressão da ingratidão, ou se você conhece alguém que já passou por isso, compartilha o vídeo aqui, manda lá para os teus amigos. Também, se não se inscreveu no canal, se inscreva aí, vai lá no meu Instagram, me segue e me chama no inbox lá e fala: olha, eu vim pelo vídeo do Cariani e o poder da ingratidão, tá bom? Aguardo você lá, até mais, Deus abençoe.